Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Finanças Pessoais. Agora, nesse módulo 2, nós vamos tratar sobre a questão do orçamento doméstico. Uma coisa simples, mas às vezes tão delicada, tão complicada para as coisas fazerem, né? Fazer simplesmente o controle das suas finanças. É saber de onde vem o seu dinheiro e saber para onde vai o seu dinheiro. Isso é fundamental para que possamos ter sucesso na vida financeira, para que possamos, de fato, ter, digamos assim, o controle da nossa vida financeira nas nossas próprias mãos. Costumo dizer o seguinte: se eu não tenho controle da minha própria vida financeira, quem terá? Quem vai fazer o controle por mim se eu não fizer? Quem vai se preocupar com as minhas finanças se eu mesmo não me preocupar com elas? Quem vai dizer quanto eu posso gastar, ou quanto eu posso usar dos meus recursos, ou quanto devo investir, quanto devo guardar? Sou eu mesmo. Então eu preciso ter esse controle para saber a quantas anos. Tem muitas pessoas por aí que não têm a menor noção do que acontece de fato na sua vida financeira. As coisas meio que vão acontecendo ao natural, as pessoas vão se atropelando, o tempo vai passando e ela não tem um gerenciamento, ela não sabe muito bem para onde vai o dinheiro. As pessoas muitas vezes levam um susto porque o mês não terminou ainda e o dinheiro terminou. A pessoa diz: meu Deus, para onde foi todo o meu dinheiro? O que eu fiz com o meu salário que já acabou? Quer dizer, quando a pessoa se depara com essa situação, visivelmente ela não tem controle das suas finanças, ela não sabe para onde está indo o seu dinheiro, ela não sabe, ela não tem consciência do quanto ela gasta. Então aqui a gente vai ver quanto dinheiro nós temos, de onde vem o nosso dinheiro, para onde vai o nosso dinheiro e o que o dinheiro está fazendo. Então esse módulo aqui nós vamos dividir em duas aulas. Na primeira aula eu vou falar sobre quanto dinheiro você tem e de onde vem o seu dinheiro, e depois nós vamos falar para onde vai o seu dinheiro e o que ele está fazendo. Tá? Para que a gente consiga ter um aproveitamento, um aprendizado melhor, vamos distribuí-lo desta maneira. Tem um provérbio francês que eu coloquei aqui, achei bacana, que diz o seguinte: que o dinheiro é um bom empregado, mas um mau patrão. Tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui? Quem deve comandar o dinheiro é você, e não ele te comandar. Dinheiro não pode ser o seu patrão, é você que é o patrão dele, é você que vai dizer o que o seu dinheiro vai fazer, é você que vai dizer aonde vai gastar ou aonde vai investir o seu dinheiro. Tá? É isso que essa frase está querendo dizer. Eu achei fantástica essa colocação aí nesse provérbio. Bom, quanto dinheiro você tem? Você já ganhou ou perdeu dinheiro no passado? Já, né? Certamente, todos nós já ganhamos, todos nós já perdemos. Qual foi o crescimento do seu patrimônio nos últimos anos? Ah, professor, crescimento do patrimônio? Eu não sei, nunca fiz essa conta. Está errado, deveria ter feito. Como é que você vai melhorar algo que você não conhece? Como é que você vai ter um futuro melhor, um futuro promissor financeiramente falando, se você não tem o controle, se você não sabe qual é a situação atual e se você não sabe aonde quer chegar? Então você precisa saber quanto patrimônio tinha no ano passado, quanto patrimônio você tem agora e qual é o patrimônio que você espera ter no ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos. Isso é fazer planejamento financeiro. Planejamento financeiro não é só fazer orçamento doméstico, nós vamos falar sobre ele. Claro, ele é importante, como eu falei, ele é uma parte dessa história. Ele é uma parte relevante nesse contexto. Mas o planejamento é muito mais amplo. É você pensar e trabalhar e construir, de fato, a sua vida financeira. Outra pergunta: se você vendesse tudo que você tem hoje, quanto ganharia? Ou seja, quanto vale o seu patrimônio? Ah, mas eu tenho uma casa que vale R$1 milhão, professor. Vale, mas alguém paga R$1 milhão por ela? Se for vender, tem que pedir menos, tem que dar um desconto. Então, ela não vale R$1 milhão. O bem vale o que o mercado está pagando por ele. Ah, mas eu comprei um carro por R$100 mil, professor. Ótimo, quanto ele vale hoje? 50? 60? Eu preciso saber qual é o valor de mercado dele. Esse é o meu patrimônio, não o que eu paguei por ele. O resto eu já perdi, já foi.
Então são algumas perguntas que a gente precisa se fazer de vez em quando. Às vezes parar, pensar, refletir, analisar as coisas, provocar-se, deixar-se ser provocado. Uma das coisas que eu estou fazendo nesse curso e eu quero fazer com você é te provocar. É fazer com que você pare por algum momento, reflita, analise e pense no que está fazendo na sua vida financeira. Eu quero que você chegue a uma conclusão se é legal mesmo o que você está fazendo consigo mesmo ou não. Se há necessidade de implementar melhorias, mudanças na sua vida financeira, será que há? Eu acredito que sim. Sempre dá para melhorar. Lembra que eu falei no início, lá na minha primeira aula? Tudo dá para melhorar. Tudo dá para melhorar. Por mais que pareça bom, é possível ser melhorado. Bom, para poder analisar melhor as nossas finanças, nós vamos fazer a partir de agora o seguinte. Na próxima aula, eu vou montar junto com vocês, tá? junto com você, cada um vai fazer o seu orçamento doméstico. Tá? Só que antes de fazer o orçamento doméstico, nós vamos fazer uma avaliação da vida financeira e do patrimônio que você tem através de um balanço patrimonial. Vocês vão dizer, professor, mas peraí, balanço patrimonial não é aquele negócio lá que as empresas que têm capital aberto na bolsa têm que publicar a cada 3 meses? É, exatamente esse. É o balanço patrimonial. O que é um balanço patrimonial? Balanço patrimonial, basicamente, é você colocar no papel tudo que você tem e tudo que você deve. Tem muitas pessoas que aparentemente têm um belo patrimônio, mas que quando você coloca no papel todos os créditos e débitos, digamos assim, tudo que ela deve, tudo que ela tem, você percebe que ela deve mais do que tem. Ou então que ela não tem nada, porque ela deve tudo. As pessoas às vezes não se dão conta de que quando ela financia uma casa para pagar em 30 anos, por exemplo, se ela financiar 100 mil reais, ela já sai devendo 200 mil reais. E ao longo do tempo ela passa a dever 300 mil reais. Então ela tem uma casa que vale 100 mil, mas ela deve 300. Veja, essa pessoa está com patrimônio negativo. Ela deve mais do que ela tem. Porque ela financiou a sua casa, mas com os juros acumulados que ela vai pagar durante esse tempo todo, esse montante vai ser superior ao patrimônio dela. E isso é muito ruim. Isso é algo que a gente jamais deveria permitir que aconteça na nossa vida, porque você fica com patrimônio real negativo. Então, para entender melhor como andam as finanças e poder, de fato, implementar melhorias, a gente vai avaliar agora a nossa vida financeira como se fosse uma empresa, elaborando um balanço patrimonial. Nós vamos fazer o nosso balanço. Mas o que é, afinal de contas, um balanço patrimonial? Ele é o ponto de partida para a acumulação de riqueza. Por isso que eu estou falando dele aqui. Primeiro você precisa fazer uma avaliação do que está acontecendo. Primeiro você precisa fazer um check-up para saber como é que anda a sua saúde, para depois poder fazer o tratamento. Quando a gente vai no médico, não é assim? Se você vai num médico que você nunca foi, um médico que é novo, diz, eu queria ver como é que está a minha saúde e tal, o que ele vai fazer? Ele vai exigir uma série de exames para fazer um check-up geral. Ele vai dizer, você vai fazer exame disso, e nós vamos, com base nesses exames, avaliar qual é a sua situação. O balanço patrimonial é mais ou menos isso. A gente vai fazer um raio-x da sua vida financeira e vai olhar quantas andam as suas finanças no detalhe, sem enganação, sem tapar o sol com a peneira, sem fazer de conta que a gente tem dinheiro. Nós vamos ver de real quanto dinheiro nós temos. Então imagina, por exemplo, você subindo numa balança para iniciar uma dieta. Quero fazer uma dieta, preciso emagrecer, eu vou perder 10 quilos. Como é que eu sei que eu perdi 10 quilos se eu não me pesei antes? Então o que eu faço quando eu começo a dieta? Subo na balança, vou me pesar. Estou pesando 90 quilos, beleza, agora eu já sei, se eu perder 10, eu vou para os 80, que é meu objetivo. Então, mãos à obra, vamos à luta agora para emagrecer. E de tempos em tempos, eu vou me pesar de novo. Para saber o quê? Para saber qual é a evolução que eu estou tendo.
para saber se as medidas que eu estou adotando de fato estão dando o resultado esperado, de modo que eu consiga atingir meu objetivo, que é perder 10 quilos. Perceberam? Gente, na nossa vida financeira é a mesma coisa. Você sobe na balança, se pesa, vê qual é a situação. Caramba, a coisa está feia. Eu preciso gastar menos porque não está sobrando dinheiro aqui. Beleza, quanto tem que poupar? Tem que poupar tanto. Tá? Um mês depois, vamos sentar e vamos avaliar de novo. E aí, qual é a situação? Quanto eu consegui melhorar? Cara, não melhorou em nada. Não está dando resultado. Preciso mudar a minha dieta porque essa aí não está funcionando. Ou eu não estou fazendo exercício adequadamente, ou não estou me alimentando adequadamente, ou não estou cumprindo o que o médico mandou fazer. Quer dizer, alguma coisa de errado tem. Então, ao final de cada mês, você vai subir, vai preencher lá o seu mapa, vai ver o progresso que está tendo e vai vendo qual é a evolução que está acontecendo ao longo do tempo. Bom, dentro de um balanço patrimonial, então a gente tem as diferentes contas. Você tem o ativo, tem o passivo, né? O que é o ativo? O ativo ele é dividido em diversos subgrupos, mas são todos direitos, né, que você tem, bens e direitos que você tem. Então, o ativo ele se divide em circulante, né, e se divide em ativo permanente. Já o passivo, ele também é o circulante, que são as despesas de curto prazo, e o exigível a longo prazo, que são os empréstimos, os financiamentos, que são com prazo superior a 2 anos. E a diferença disso é o patrimônio líquido, é o nosso patrimônio real. Vamos estudar um pouquinho mais cada um deles? Bom, o que é um ativo em primeiro lugar? Então é um conjunto formado por todos os seus bens e direitos. O seu carro, por exemplo, sua casa, seu apartamento, o dinheiro que você tem depositado, né, no banco, numa instituição de investimentos, as ações das empresas que você comprou na bolsa ou que você tem a participação societária direta, o saldo do seu fundo de garantia, por exemplo, é um direito seu, um dinheiro que está lá depositado, que você não pode contar com ele agora, mas que no futuro, em algum momento, será seu. Empréstimos que você tenha concedido para alguém. Eu dei empréstimo para o meu pai, para minha mãe, para o meu colega. Enfim, quer dizer, dinheiro que você tem a receber. Isso é um ativo para você. Tá? Assim como o banco empresta dinheiro para o seu cliente, para ele, banco, contabilmente, isso é um ativo. Então, todos os bens, né, patrimônios, aplicações, joias, móveis, imóveis, tudo que você tem é considerado um ativo. Tá? São esses ativos que vão no conjunto, aí na soma, formar o seu patrimônio. O ativo circulante, então, são aqueles direitos líquidos. Ou que é líquido, por exemplo, dinheiro, ou que você pode converter em dinheiro, pode dar liquidez no curto prazo. Então, o dinheiro que está depositado no seu banco, por exemplo, o dinheiro que você tem aplicado em aplicações de liquidez. Eu tenho um CDB que tem liquidez diária. Ok, isso é considerado um ativo circulante. Eu tenho dinheiro aplicado num fundo de investimentos que não tem prazo de vencimento, posso sacar a qualquer momento. Isso é um ativo circulante. É um dinheiro que eu não tenho nesse momento, que está comprado num ativo financeiro, mas que é conversível em dinheiro a qualquer momento. O ativo permanente já são aqueles bens que você não pretende converter ou talvez não consiga converter em dinheiro no curto prazo. Então, dentro desse ativo permanente, você tem, em geral, imóveis, por exemplo, um apartamento, uma casa de veraneio, uma aplicação financeira que seja sem liquidez, né? Sei lá, você comprou uma debênture, por exemplo, que vence daqui a 10 anos, né? Mobiliário da sua casa, joias que você tenha, né? Enfim, são ativos permanentes, participações em empresas, né? Um negócio, uma sociedade e tal, tudo mais. Então, esses são permanentes, são ativos de mais longo prazo, são bens que você usa, ou que você tem, ou para o seu próprio uso, ou para gerar dinheiro. Por exemplo, um apartamento que você aluga, ele vai te gerar uma receita. Um apartamento que você mora, ele não gera receita, mas evita que você tenha um gasto. Então, isso é um ativo permanente, são bens que você não pretende se desfazer, que você não pretende vender e gastar no curto prazo. Bom, o nosso desafio agora, eu proponho que você faça isso, que é muito importante, tá? Não adianta a gente ficar só no papo, a gente tem que partir para a prática
para que de fato as coisas deem resultado, é listar os ativos. Então pegue um papel e coloque nesse papel todos os ativos que você tenha. Para quem costuma fazer sua declaração de imposto de renda, normalmente já tem uma boa noção, quer dizer, lá na declaração você já declara os seus bens, às vezes não necessariamente com os valores atuais, porque talvez já tenha esse patrimônio há muito tempo e tal, tudo mais, mas você já tem uma boa noção. Então faça isso agora, coloque no papel todos os ativos que você tem, tanto circulante quanto permanente, e coloque um valor que você acha que esses bens valem. Ah, eu tenho uma casa na praia, mas quanto vale essa casa? Há valor de mercado, gente, não o valor que você acha que deveria valer. Ah, mas a minha casa vale 1 milhão, mas se ninguém paga por ela, ela não vale 1 milhão. Quanto você, de fato, conseguiria de dinheiro se fosse vendê-la hoje, tá? Então, faça uma estimativa conservadora, mas dentro, assim, do mais real possível, né? Dentro de uma realidade, né, que você consiga ver quanto vale o seu patrimônio de fato, tá? Então, liste todos os ativos, todos, desde o saldo na conta corrente, o saldo das aplicações, patrimônio que você tenha, carro, casa, saldo de fundo de garantia, né, ações e participações societárias, enfim, todo o seu patrimônio. Agora nós vamos ver então o que é um passivo. Já vimos o ativo, que é a parte lá à esquerda do nosso balanço patrimonial. O passivo do balanço são todos os compromissos financeiros, todas as obrigações, todas as dívidas que nós tenhamos contraído. Aqui podem ser empréstimos, financiamentos, quaisquer endividamentos que nós tenhamos, tá? Então, o passivo circulante, da mesma maneira que o ativo circulante era aqueles ativos líquidos, passivo circulante são as dívidas e obrigações que devem ser quitadas em menos de um ano, ou seja, são aqueles de curto prazo. Por exemplo, uma dívida que você tem num cartão de uma loja, você fez lá um crediário, né, numa casas de venda de produtos, cartões de crédito que você esteja usando rotativo, seguros que você tem para pagar, impostos que vencem em menos de um ano, quaisquer contas, água, luz, telefone, aluguel, condomínio, enfim, TV a cabo, contas que vencem em prazos curtos, em menos de um ano. Passivo exigível, então, são aquelas obrigações que têm que ser quitadas num prazo maior que um ano, aquele exigível a longo prazo que a gente costuma dizer. Então, os credores vão exigir o pagamento numa data combinada, numa data futura, por isso que a gente fala que é um exigível, né, e que é de longo prazo porque é mais de um ano. Aqui vai entrar o quê? Se você tem financiamento de automóvel, se você tem financiamento imobiliário, se você tem empréstimos pessoais, tá, a serem pagos em prazos superiores a um ano, tudo isso é exigível dentro do nosso passivo. Tá? Então você tem aí as várias formas de endividamento que devem ser lançadas. Então o desafio agora é, assim como antes nós listamos, cada um de vocês fez a sua lista e listou lá os seus ativos para ver qual é o patrimônio que tem, agora nós vamos listar os passivos. Vamos ver o que nós devemos, quanto de compromisso temos a pagar em cima do patrimônio que acumulamos ao longo da nossa vida. Então aqui você tem empréstimos, financiamentos, né, todo tipo de financiamento de casa, de carro, de crédito pessoal, parcelamentos, mesmo crédito pessoal, por exemplo, que seja com prazo superior a 12 meses e tal, todos eles vão entrar no passivo, tá ok? Vamos listar eles. Bom, feito isso, nós listamos todo o nosso patrimônio, listamos todos os nossos compromissos, as nossas dívidas, e agora sabemos qual é o nosso patrimônio líquido, que é exatamente a diferença entre os dois. Tá? Então, tudo que você tem menos do que você deve é o seu patrimônio líquido, o seu PL. Então, ele representa a riqueza da família. Tá? O patrimônio líquido é qual? O tamanho da riqueza que você tem, que a sua família tem, o tamanho do patrimônio real, digamos assim, né? Porque você já está descontando aqui as dívidas. Então, quanto mais ativos e quanto menos dívidas você tiver,
maior será a sua riqueza, maior será seu patrimônio. Como eu falei antes, tem muitas pessoas que aparentemente têm um grande patrimônio, mas quando você joga no papel os ativos que ele tem e o que ele deve em cima daqueles ativos, às vezes a pessoa fica até com patrimônio negativo ou não tem lá grandes patrimônios. Agora, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que têm pouco patrimônio aparentemente, mas ele está todo pago, todo quitado, ou seja, a pessoa não tem dívidas. Então, o patrimônio líquido dela, mesmo assim, ainda é bom, né? Porque ela acaba não tendo endividamento. Então, quanto mais ativos tiver ou quanto menos passivos tiver, maior será o patrimônio líquido da pessoa, maior será a riqueza dessa família. Tá? Então, o total do ativo menos o total do passivo vai ser igual ao patrimônio líquido, que é o que no final das contas interessa, né? Interessa que nós tenhamos patrimônio líquido. Não importa se esse patrimônio tem algum endividamento ou não, mas se ele for alto, é importante. Né? Esse é o número mais importante. Qual é a importância, então, falar em importante do balanço patrimonial? Tá? Ele é muito importante porque ele é a referência, ele é o nosso benchmark. Tá? Como melhorar algo, como eu falei antes, se eu não sei qual é o status quo, quer dizer, qual é a situação atual daquele algo. Então, eu preciso fazer um levantamento, preciso buscar as informações, preciso colocar no papel essas informações. Agora sim eu tenho um mapa da minha vida financeira. Agora eu tenho aqui tudo às claras, tudo na minha mão. Eu tenho isso de patrimônio, tenho isso de dívidas, tenho isso de patrimônio líquido, que é a riqueza da família, né? E aí você começa a administrar essas informações. Então, de tempos em tempos é preciso fazer novamente esse balanço patrimonial que a gente está fazendo aqui, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, é bom refazer, né? E compará-lo sempre com o anterior para ver qual é a evolução. Então, lembra que eu falei, eu estou devendo 100 mil, aí no próximo balanço eu estou devendo 80 mil. Poxa, já consegui reduzir em 20 mil meu endividamento. Meu patrimônio líquido era 300 mil reais, agora meu patrimônio líquido é 350 mil. Além de reduzir meu endividamento em 20 mil, eu aumentei em 50 mil reais meu patrimônio. Então, eu estou trabalhando nas duas pontas. Eu estou, de fato, aumentando o meu PL, né? O patrimônio líquido. Como eu falei, é a conta mais importante. Importante é quanto de patrimônio de fato você tem, né? Tirando o endividamento do seu patrimônio. Tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro passo para que consigamos trabalhar com os números, para que consigamos ter na sua plenitude o conhecimento total de todas as informações, de todos os detalhes da nossa vida financeira e possamos, a partir disso, implementar melhorias. Na próxima aula, eu falarei diretamente sobre o orçamento doméstico. Tá? Aqui nós falamos sobre o balanço patrimonial, que é uma parte importante. O orçamento também é importante para que você consiga, no dia a dia, lá nas finanças, aquelas pequenas continhas do dia a dia, nós vamos ver, fazem toda a diferença no longo prazo para construir ativos no balanço patrimonial. Se o seu orçamento doméstico não está bom, não está equilibrado, não funciona de forma eficiente, você não vai conseguir construir patrimônio líquido, ter um PL cada vez melhor. Então, o orçamento doméstico é a base para se construir esse patrimônio. Agora, primeiro nós levantamos aqui o nosso patrimônio, né? Fizemos o nosso balanço patrimonial, para que a gente tenha a visão de como anda a nossa vida financeira. Na sequência, fazendo o orçamento doméstico, a gente vai ver no dia a dia onde estão os gargalos das nossas finanças, aonde nós podemos otimizar e melhorar as nossas finanças, com disciplina financeira, com controle de gastos, com aumento da renda líquida disponível para investimentos, que por sua vez vai se refletir em crescimento do nosso patrimônio líquido, que vai melhorar, vai equilibrar melhor o nosso balanço patrimonial. Então veja que são duas coisas que andam absolutamente juntas, né? Ambas precisam ser muito bem trabalhadas para que a nossa vida financeira seja totalmente saudável e que tenhamos uma vida promissora, né, financeiramente falando. Tá bom? Mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência, espero que tenha gostado dessa aula e aguardo você na próxima aula falando sobre o orçamento doméstico.
Até mais.